Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do LIB, Laboratório Integrado de Biologia. E hoje eu trago para vocês uma complementação da aula do professor Barão, que foi postada com o título de Botânica 1, Briófitas. Nós estamos intitulando essa aula como Briófitas na Prática. Por quê? Porque o nosso objetivo é utilizar as informações que foram dadas pelo professor Barão na aula Botânica 1 Briófitas para identificar essas plantas no meio ambiente. Então o nosso objetivo aqui é uma atividade prática para conhecer as briófitas que já foram ensinadas pelo professor. Eu recomendo que vocês assistam primeiro a aula do professor Barão para depois assistir essa nossa aula. O nosso objetivo é que você, ao sair ao meio ambiente, consiga identificar as plantas que foi o tema da nossa aula. Para isso, então, eu convido vocês a me acompanharem. Nós vamos fazer algumas excursões ao meio ambiente e lá tentar identificar as plantas conhecidas como briófitas. Vamos lá? Além disso, nós vamos poder também, em alguns momentos, trazer essas plantas para o laboratório e fazer algumas observações. Observações essas que normalmente nós fazemos no laboratório de biologia, mas que nós vamos trazer para vocês nesses vídeos. Tá bem? Então vamos ao trabalho. Olá pessoal, nós estamos num ambiente mais do que favorável para o desenvolvimento de briófitas. Estamos no interior de uma área vestigial de Mata Atlântica, aqui no município de Salesópolis. Por que a Mata Atlântica é um ambiente tão adequado para o desenvolvimento de briófitas? Bom, as briófitas, vocês já viram na aula do professor Barão, são plantas avasculares e também são talófitas, ou seja, elas não têm raízes verdadeiras, assim como o caule e folhas. De modo que essas plantinhas, elas precisam de água superficial em abundância, portanto um ambiente sempre úmido, sombreado, para que elas se desenvolvam. Não há lugar melhor do que a Mata Atlântica. Que nós caminhamos pela mata, em quase todos os lugares nós encontramos briófitas aderidas, em especial os musgos. As hepáticas precisam de um ambiente um pouquinho mais úmido, mas também vamos encontrar bastante hepáticas. Então nós vamos dar uma caminhada aqui pela mata e à medida que a gente for encontrando esses exemplares, nós vamos parar para mostrar para vocês, tá bem? Olha que bacana, pessoal, encontramos aqui uma rocha e nessa rocha nós vemos que ela está esverdeada. Musgos, muitos musgos. Olha aí que bonito. Se observarmos com um pouquinho mais de aproximação, nós vamos poder verificar, inclusive, os gametófitos e os esporófitos. É um musgo, uma espécie bastante pequenininha, né? Assim como a grande maioria dos musgos, mas já é possível observar as estruturas. Eu quis mostrar para vocês que a Mata Atlântica é um local adequado para se encontrar uma grande diversidade de briófitas. Mas não precisa estar na Mata Atlântica para isso. Em qualquer local que você estiver, se tiver umidade, sombreamento, certamente as briófitas estarão lá. E eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, um barranco cortado, onde se tiver um olhar atento, né, se olhar com cuidado, com detalhamento, a gente encontra uma riqueza enorme de briófitas presentes, tá bem? Então você certamente aí na sua casa, perto de onde você mora, no tronco de uma árvore, numa pedra, em qualquer local que haja sombreamento e umidade superficial, certamente as briófitas estarão lá. Olha lá, chegando bem próximo desse barranco, nessa imagem nós já conseguimos identificar dois tipos de briófitas. Vocês conseguem identificar? A primeira, no primeiro plano, são os musgos. Aqui nós vemos apenas a fase gametofítica. E mais atrás nós temos as hepáticas. Olha que bacana, pessoal. Com uma ampliação do zoom do celular, a gente consegue ver os 3 grupos de briófitas que nós estudamos, que foi citado pelo professor Barão na aula teórica. Na esquerda, aqui, os
musgos. Só dá para ver aí a parte gametofítica. Ao centro agora, os antóceros. E lá no fundo, as hepáticas. Que legal, não é? A gente consegue então aqui visualizar no mesmo campo os 3 grupos de briófitas. Bem, eu queria mostrar para vocês aqui algo interessante. Eu deixei próximo a esse barranco, já há alguns meses, penso que uns 2 ou 3 meses, um bloco. E sobre esse bloco se desenvolveu uma espécie de musgo. E é essa espécie, né, esse bloco, com esses exemplares, que nós vamos levar para o laboratório para que vocês possam observar na microscopia. Muito bem, pessoal, vamos verificar então quais foram as imagens que nós conseguimos capturar na microscopia. Bom, para que a gente possa entender as fotos que foram tiradas, eu vou utilizar aqui um modelo didático do desenho de um musgo que apresenta a sua estrutura e vamos comentar um pouquinho sobre as funções dessas estruturas. Muito bem. Esse musgo está por completo aqui, e daqui até onde termina essa parte verde nós chamamos de gametófito. Nesse caso aqui é um gametófito feminino, nós vamos explicar por quê. Porque não é o masculino e sim o feminino, né? Então aqui um gametófito. E daqui para cima, a haste e a cápsula formam o esporófito, ok? Então, na nossa imagem de microscopia nós não conseguimos capturar a imagem toda. Nós conseguimos ver por partes. E aqui está a fotografia dos rizoides. Estruturas bastante simples, filamentosas, que não chegam a ser uma raiz propriamente dita. Lembrando que ela não tem a estrutura histológica de uma raiz. Aí nós temos os filóides, que são verdes, têm clorofila, fazem fotossíntese, unidos todos em um único cauloide. E depois nós podemos observar o esporófito, que tem a haste, esse fiozinho um pouquinho mais claro, que corresponde a esse, e a cápsula, que está aqui. E a cápsula merece um destaque especial, porque onde serão produzidos os esporos, que vamos falar daqui a pouquinho. Essa cápsula, ela pode estar com uma tampinha chamada calíptra, ou pode perder a sua tampinha na hora de liberar os esporos. E aí veja a diferença, com a calíptra, sem a calíptra. Muito bem. Conhecer essas estruturas é importante para entender o ciclo de vida desse vegetal. O que acontece? Toda a parte gametofítica, todo o gametófito, tem uma estrutura haploide, é um número simples de cromossomos. Essa estrutura haploide, então, faz com que todas as células do rizoide, filóide e cauloide sejam N. E na ponta de cada um dos gametófitos existirá um órgão de formação de gametas, que no caso da masculina é chamada de anterídeo, onde são fabricados os gametas denominados anterozoides, e se for feminina, será a oosfera, que é produzida no arquegônio. Então, o arquegônio é onde é produzido a oosfera. Pois bem, em condições especiais, igual aquelas que nós vimos lá na saída ao meio, em que a água se acumula na superfície da planta, e ela é muito pequenininha, uma gota d'água é enorme para ela,
Os anterozoides do gametófito masculino vão nadar até o gametófito feminino e pimba, ocorre a fecundação. Então a fecundação ocorre sempre no gametófito feminino. E a partir da fecundação, anterozoide N com oosfera N forma o quê? Célula 2N. É essa célula 2N que vai crescer sobre o gametófito. E nunca do masculino, sempre do feminino, que é onde ocorreu a fecundação. Portanto, esse gametófito de fato é feminino, não poderia ser masculino. Só vai formar a haste e cápsula sobre os gametófitos femininos. A haste e a cápsula têm estrutura diploide, 2N. Olha, então, preste atenção. Tudo que está aqui é N. Tudo que está daqui para cima é 2N. Mas, dentro das cápsulas, vão ocorrer um fenômeno muito importante. Vão ocorrer o que nós chamamos de meiose espórica. Ei, mas peraí, professor, meiose não é para formar gameta? Em animais, em vegetais não. Inclusive os gametas aqui eles foram formados por mitose. E isso dá um nó e é uma chance enorme de erros nas provas de vestibular. Então cuidado. Em vegetais, o professor Barão chamou muita atenção sobre isso, lembram? Em vegetais, o gametófito produz gametas por mitose e o esporófito produz esporos por meiose. Então a meiose aqui é espórica. Veja só. Aí cada um desses esporos que são liberados no meio e caem em condições especiais como aquelas que nós vimos na saída ao meio, formará um novo gametófito. É isso. Bem pessoal, estamos já quase finalizando a nossa jornada de estudo sobre as briófitas. E antes de encerrar, eu acho importante que nós conversemos a respeito de uma pergunta que os nossos alunos sempre nos fazem. Mas professor, por que estudar briófitas? Parecem plantinhas tão insignificantes. Qual a importância que elas têm para os humanos? Bom, nós biólogos gostamos sempre de insistir de que nós precisamos mudar a nossa visão antropocêntrica da vida e do mundo. A vida não foi feita para o humano. Aliás, o humano é um dos últimos seres que surgem na natureza e existe uma concepção muito mais significativa que é verificar qual a importância que um ser vivo tem para a vida, para a manutenção da vida no planeta. E acreditem, as briófitas têm uma grande importância. As briófitas surgem há 470 milhões de anos atrás e durante o processo, nos últimos 500 milhões de anos de formação do planeta, surgem primeiro as hepáticas, depois há 450 milhões de anos surgem os musgos e por fim os antóceros. E daí? Né? E daí que no processo de formação do planeta, os musgos, alguns grupos de musgos são importantes no ciclo do nitrogênio, porque eles estabelecem uma relação simbiótica com cianobactérias e que diminui a perda de nitrogênio no solo. Né? Nós vimos também, durante a nossa jornada, que os musgos, né, as briófitas, surgem nos locais mais inóspitos possíveis. Eles são seres considerados pioneiros. Então nós vimos, por exemplo, musgos surgindo sobre um bloco de cimento. Que condições um bloco de cimento tem para que a vida surja? Muito pequena, mas lá estão os musgos, dando condições, à medida que eles vão morrendo, para que outras plantas possam ocupar esse espaço, né? E iniciando um processo de sucessão ecológica que nós podemos estudar num outro momento. Mas existe ainda um aspecto muito mais interessante. Existe um tipo de musgo chamado, de briófita chamado sphagnum, que formam aquilo que nós chamamos de turfas. As turfas, elas são acúmulos de sphagnum que vão morrendo, né, que vão se sobrepondo, vão formando camadas enormes de matéria orgânica, e essa matéria orgânica ela pode ser inclusive usada como combustível fóssil, né, e reusada. Em alguns países ainda se retira a turfa para combustão, como por exemplo no Canadá. Mas no processo de formação das turfas,
Acredita-se que 30% do carbono que foi retirado da atmosfera e retido na forma de combustível é turfa. Olha, 30%. E quando nós queimamos essa turfa, nós retornamos o carbono para a atmosfera, acentuando o efeito estufa. Então olha a contribuição do equilíbrio da temperatura do planeta que os musgos ofereceram, né? 3% da superfície do planeta tem turfa. E existe um outro aspecto ainda mais interessante. Por possuir na sua estrutura celular substâncias fenólicas, as turfas se decompõem muito mais lentamente. E tudo que ficar impregnado nela também vai se decompor um pouco mais lentamente, aumentando seu estado de conservação. Olha então, por exemplo, essa imagem de algumas múmias que foram encontradas nas turfeiras. Essa aí, bastante conhecida como Homem de Tolund, que data de 405 a 100 anos antes de Cristo. Olha o estado de conservação desse ser, né? Então, pessoal, as briófitas têm uma importância enorme para o planeta, têm uma importância enorme como fonte de matéria de combustível, preservou muito da nossa história do passado e merece, então, a nossa atenção. Tá bem? Pois bem, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que a gente tenha podido colaborar para que vocês conhecessem um pouco mais as briófitas e, ao sair ao meio, possa identificá-la com mais propriedades. Um grande abraço, até a próxima.